Olá, como é que estão as coisas por aí? Muito boa tarde. Muito feliz de estarmos mantendo esse nosso momento de confraternização, de estudo, de encorajamento mútuo. As amizades fazem isso conosco e muito bom que a gente esteja cultivando esse espírito de fraternidade, de confraternização, de união. Muito bom que a união entre nós encarnados e de nós encarnados com os melhores desencarnados nos fortaleça, nos elucide, nos impulsione, nos estimule. Muito bom. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para o Oração-Ação. Um momento de estudos, de congraçamento, de estímulo à prática do bem, ao conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Muito bom. Hoje estudaremos a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Os espíritos, por acaso, agem na prática, nos fatos que cercam os seres humanos? O que vocês acham? Muito bom estudarmos isso. Há muito tempo a humanidade vem cultuando uma ação fantástica ou um ceticismo completo entre a ação milagrosa dos espíritos na vida e a ação nenhuma. Haverá alguma hipótese diferente, razoável? Vamos examinar. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, são as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos amigos espirituais, hoje, nas questões 525 em diante. O item é Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos lá? Kardec inicia nessa questão 525, perguntando assim: os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? E a resposta é certamente, certamente. Uma vez que aconselham os homens. Ora, o agente maior de intervenção, de benefício e de malefício nos acontecimentos da vida são os seres humanos. E se os espíritos influenciam, agem sobre a mente dos seres humanos, obviamente os espíritos têm uma força, uma influência muito grande, não é? Pergunta 525A. Kardec pergunta assim: além dos pensamentos que sugerem, os espíritos utilizam outra maneira para nos influenciar, como, por exemplo, uma ação direta sobre a realização das coisas? A resposta é sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. A presença de Deus, a ação de Deus, não se dá, como supõe a cultura religiosa tradicional, pela supressão das leis da natureza, pela subversão das leis da natureza, mas sim a força de Deus se dá pelo cumprimento, pela constância, pela força das leis da natureza.
Essa ilusão também atinge, por exemplo, a política. Supõe-se que a força de um mandatário se dá por ele colocar-se acima das leis, quando, muito pelo contrário, a força de um dirigente se dá pelo fortalecimento dessas mesmas leis. É uma visão distorcida que nós temos a respeito da vida em geral, da ação dos líderes políticos e da ação de Deus. Pergunta 526. Os espíritos possuindo ação sobre a matéria podem provocar alguns efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe numa escada, a escada se quebra e ele morre efetivamente. São os espíritos que quebram a escada para que o destino daquele homem se cumpra? A resposta é: os espíritos realmente agem sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para revogá-las, fazendo surgir em determinado lugar e no momento certo um acontecimento inesperado e que seja contrário a essas leis. Então, não é agindo ao contrário das leis que os espíritos intervêm, mas intervêm fazendo cumprir essas leis. Continuam os espíritos dizendo assim: no exemplo citado, a escada se quebrou porque estava gasta e fraca para sustentar o peso do homem. Se o destino desse homem fosse morrer dessa maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir na escada, que se quebraria com o seu peso. Assim, sua morte se daria por um acidente natural, sem que para isso fosse necessário um milagre. Não é claro a explicação? Kardec comenta assim: é um erro pensar que a ação dos espíritos se manifesta apenas por intermédio de fenômenos extraordinários. Gostaríamos que eles viessem nos ajudar através de milagres e munidos de uma varinha mágica. Entretanto, a ação dos espíritos não acontece dessa forma. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que é feito com o auxílio deles nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão um encontro de duas pessoas que julgarão ter se encontrado por acaso. Inspirarão alguém o pensamento de passar por um determinado lugar. Chamarão a atenção dos homens para um determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam. É dessa maneira que o homem, pensando seguir seus próprios pensamentos, conserva sempre o seu livre arbítrio. Pergunta 527, volta Kardec, buscando um outro ângulo, mas caindo na mesma situação. Pergunta Kardec assim: tomemos outro exemplo em que não exista a intervenção da matéria. Um homem deve morrer atingido por um raio, refugia-se debaixo de uma árvore e morre pela ação do raio. Os espíritos podem provocar esse raio dirigindo-o para o homem? Vejam só. Olhem a resposta. Esse exemplo é igual ao anterior. Respondem os espíritos. O raio atingiu a árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. O raio não foi dirigido para a árvore
porque o homem se encontrava lá. Os espíritos é que inspiraram o homem para que ele se refugiasse debaixo da árvore sobre a qual cairia o raio. A árvore seria atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Interessante, não é? Podem os espíritos agir sobre os fenômenos naturais, sobre os animais, sobre os fatos da vida, mas é principalmente sobre os homens que eles agem. E agindo sobre os animais, sobre os fatos da natureza e sobre os homens, nunca agem à revelia das leis de Deus, contrariando as leis da natureza, mas sempre observando, seguindo essas próprias leis. Muito interessante que assim seja e muito importante que nós entendamos isso. Existem efetivamente espíritos coordenando os mares, espíritos agindo através da ação do sol, espíritos protetores das matas, dos mares, dos rios, que sem dúvida nenhuma agem em proteção das forças da natureza que lhe competem, podendo atuar para que elas produzam um efeito A ou B, mas sempre, absolutamente sempre, em concordância com as leis da natureza. É dessa forma, como dissemos desde o início, fortalecendo as leis, fortalecendo a lógica, que na cabeça dos céticos nada é feito pelos espíritos. E na cabeça dos religiosos, tudo é feito pelos espíritos. As leis da natureza, as leis da física, as leis descobertas pela ciência, são as leis de Deus. Não haveria nenhuma força, nenhum poder especial em os espíritos, em atendimento à luz, a Deus, descumprissem as próprias leis de Deus. Seria um contrassenso, seria uma mostra de fraqueza e não de força, como supõem as criaturas humanas. Aprendamos a valorizar e a perceber Deus agindo através da lei de atração e sintonia, através da lei de gravidade, através da inércia, através de todas as leis já descobertas pela ciência e que ainda vão ser descobertas, ainda vão ser detalhadas pelo olhar científico, pelo estudo científico. Muito bom. Aprendamos então. Os espíritos agem sobre os acontecimentos da vida. E sem excluir outras possibilidades, mas a possibilidade maior, o meio mais eficaz, mais forte,
que possuem os espíritos de influenciar sobre os fatos da vida, influenciar sobre as criaturas que mais atuam sobre os fatos da vida, que são os seres humanos. Podem eles fazer desembestar um cavalo, fazer uma cobra atacar uma criatura humana ou animal, fazer com que determinado fenômeno se precipite, mas nada, absolutamente nada disso será em contrariedade às leis da natureza, mas apenas em reafirmação. Tenhamos, porém, a certeza de que nada acontece por acaso, mesmo quando espíritos vingativos das trevas supõem manipular os fatos por sua exclusiva ação, saibamos que através das leis da natureza, Deus só permite que um fato aconteça, seja por ação dos espíritos protetores das matas, dos mares, dos rios, dos ventos, aparentemente, seja aparentemente por ação dos espíritos das trevas. O fato é que nada subverte as leis de Deus e nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica, e essa lógica é sempre para a expansão das criaturas, para desenvolvimento da sua capacidade subjetiva e objetiva, da sua inteligência, da sua solidariedade, porque a vida não para nunca. E o movimento que existe é sempre um movimento de conscientização e de expansão, de trazer para a consciência movimentos que até ali tinham sido inconscientes, e de expansão do ponto de vista, curando as criaturas, ensinando as criaturas a saírem apenas do egoísmo, que é o que rege a primitividade, a infantilidade da criatura, para, colocando-se no lugar do outro, empatizando, atuando com compaixão, pela caridade, pela fraternidade, a criatura ver crescer o seu ponto de vista, considerando cada vez mais não apenas o benefício exclusivo dela mesma, nem mesmo o benefício exclusivo da sua família, do seu grupo de amigos, do seu partido, da sua raça, mas migrando e expandindo para considerar e trabalhar cada vez mais em benefício geral, em benefício amplo, em benefício mesmo daqueles que se opõem a ela mesma, agindo sempre para a cura e sempre para o ensinamento do máximo de pessoas. Muito bem, muito bom aprendermos assim, cada vez mais. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesse momento. Gugu Souza, a nossa gratidão também pela sua companhia, minha amiga. Mônica Silva, gratidão também. A Mônica sempre lembrando dos amigos desencarnados e encarnados, que todos eles recebam nossas melhores vibrações. Vibrações pela paz mundial, que essa nossa luz gerada aqui, pela comunhão entre nós e pela comunhão com os desencarnados lúcidos, que
essa energia possa ultrapassar os nossos limites, possa transbordar do nosso espaço, da nossa proposta, limpando, curando, acordando, estimulando o máximo de criaturas ao longo de todos os países, de todos os quadrantes, de todos os hemisférios. Muita paz e muita luz para todos. Saudando por fim Emir Cajazeira, Sayonara Angélica, Adelaide Dias, Ana Afonso, Andréa Santos e Andréa Salvatore. Muita paz e muito bem para todos. Amanhã daremos continuidade aos nossos estudos, entendendo cada vez mais aspectos da vida fora da matéria, do mundo da quarta dimensão, desencarnado, mas também do mundo aqui na matéria, na terceira dimensão. O entendimento das diferentes dimensões, das leis de Deus nessas diferentes dimensões, nos ampliará, nos expandirá a capacidade de compreendermos e atuarmos na vida da matéria, na terceira, na vida espiritual, a quarta dimensão, candidatando-nos para a quinta, sexta, sétima dimensão, conforme nos desenvolvermos, nos libertarmos, nos expandirmos. Muito prazer, até amanhã. Compartilhe se você entender que esse nosso momento pode ser útil para mais pessoas. Um enorme abraço e até mais.